Estou aqui com o Bispo Hugo de Jesus, que vai bater um papo conosco também, que vai participar no bate-papo, no podcast de hoje, e com o Vitor. Vitor vai ser o nosso mediador. Eu convidei, porque eu acho que faria uma interação um pouquinho maior, um pouquinho melhor, mais quente, mais uma coisinha mais de coração para coração. Certo? O tema de hoje vai ser sobre avivamento. E eu vou passar a palavra aqui para o Vitor, que vai começar chamando, conversando, falando, discutindo. Ele é de uma geração nova, uma geração curiosa, que quer saber muito sobre história, avivamento. Vitor, a palavra é tua, garoto. Vamos lá. É isso aí. Como o Bispo falou, a gente está aqui nesse formato caliente, né? E nada melhor do que começar com um tema mais quente. Um tema que, de repente, possa fazer muito sentido para você. Como o Bispo disse, eu estou aqui para te representar nesse bate-papo com eles, né? E como o Bispo falou, a gente vai falar sobre avivamento. Bispos, o que, afinal, é avivamento? Boa, essa pergunta é uma pergunta importante. Avivamento, Vitor, é quando existe um despertamento espiritual de Deus, um despertamento especial. O que a gente percebe ao longo da história? Pelo menos essa é a minha definição, o Bispo Hugo agora vai falar. O que eu percebo na história é que a história normalmente ela tem períodos de normalidade. Períodos de normalidade são períodos em que o evangelho não é muito preponderante, ele não tem aquele respeito, as pessoas não ligam, escutam, acham que não é bem assim, é meio dormente a galera, meio dormente. Por isso que Paulo até usa a expressão desperta tu que dormes, porque na verdade a questão de dormir é um conceito espiritual onde a pessoa ela não tem uma visão para o mundo espiritual, ela não tem uma percepção aguçada do mundo espiritual, ela acha que as coisas é na matéria mesmo, é na vida material. Vou falar uma linguagem chula, é na porrada mesmo, nesse negócio de oração, de Deus, de anjo, de demônio, essa coisa é meio forçação de barra, é na porrada mesmo. Eu que tenho que estudar, eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que sangrar, eu que tenho que pagar minhas contas, né? Meu filho é cabeçudo, não vai para a igreja, quer fumar maconha mesmo, o negócio é assim, né? Avivamento, de repente entra uma atmosfera no mundo natural do mundo espiritual, e as pessoas ganham um despertamento que tudo que você tentou explicar, agora elas entendem rapidamente, elas entendem como que por um milagre de Deus, os seus olhos foram abertos, e ela entende um monte de coisa, e aí ela tem arrependimento, ela tem contrição, ela entende a linguagem do mundo espiritual, ela se arrepende profundamente dos seus erros, ela conserta as coisas, ela toma atitudes, né? E ela muda a vida pessoal, familiar e social. Então o avivamento muda a cultura de uma nação. Ele começa no indivíduo, começa no coração do indivíduo, mas ele abrange até uma cultura de uma nação. Certo, Bispo? Certo. O que você poria mais? Eu creio que é tudo isso, né? A gente pode até observar, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra, né, Bispo? Sim. No século XVIII, quando Wesley traz um movimento de avivamento na Inglaterra, evitando o que aconteceu na França. A França não teve o avivamento, veio toda aquela situação que gerou toda a Revolução Francesa, com milhares de pessoas sendo mortas, enquanto milhares morriam na França, milhares se convertiam na Inglaterra. Essa é a diferença de avivamento, né? Que é o mover celestial, é uma ação do céu na terra, e que acontece coisas, como diz Isaías 64, que a gente não entende, mas sabe que é bom demais, né? Que faz muita falta aqui na terra pra gente. É isso aí. E olha só, uma conexão bacana, considerando isso que o senhor falou, Bispo, eu posso dizer que só existe avivamento se existir conversão de pessoas? 100%. Eu não posso entender um avivamento que não traga uma conversão que também, claro, é precedida de arrependimento. Então, o avivamento ele é um despertamento. Uma vez que os céus interferem na terra, a pessoa que está debaixo daquele impacto, ela vai se arrepender, ela vai se converter, ela vai dizer, pera, o que eu estou fazendo com a minha vida, meu? O que eu estou fazendo, jogando fora meus dias, meu tempo, minha energia? O que eu estou fazendo? Quer dizer, ela tem um sentimento interior completamente alterado ou impactado, que ela não tinha. Perfeito. Naturalmente ela não tinha. Então o avivamento tem que redundar em arrependimento e
conversão. E conversão. E uma conexão bacana com isso que o Bispo Hugo falou, historicamente, né? Ali você citou John Wesley, Inglaterra, o contraponto com a Revolução Francesa. Então, avivamento não é um negócio de hoje, né? Vocês podem dizer pra gente onde é que começou essa coisa de avivamento? Não, o avivamento começou no livro de Atos, capítulo 2. Toda interferência de Deus na história da humanidade foi um avivamento. Toda intervenção divina na história da humanidade foi um avivamento. Por exemplo, a história do rei Davi, aquele episódio de Davi com Golias, foi um avivamento. Por quê? Porque por aquele episódio houve um despertamento de uma nova consciência da presença de Deus. Quando Davi matou Golias, todo o país viu que só um milagre faria um menino de 16 anos matar um guerreiro profissional totalmente armado. E aconteceu. Então toda intervenção divina na história da humanidade foi um tipo de avivamento, uma forma de avivamento, manifesto de maneiras muito diferentes. Para nós, dentro da nova aliança após Jesus, a melhor expressão do avivamento, a mais pura, foi o avivamento do livro de Atos, capítulo 2, que redundou no nascimento da igreja, onde eles tinham a primeira igreja, que era comunidade, a comunidade dos que creem, a comunidade dos fiéis. Quando Jesus morre, sobe aos céus, derrama o Espírito Santo, e no derramamento do Espírito Santo em Atos 2, onde veio dons de línguas descendo sobre cada um, e aquilo ali, aquela conversão, aí Pedro fica em pé, Pedro fala, prega, 3.000 pessoas se convertem, 3.000 pessoas se convertem. Ali nasce a igreja, e ali nasce o maior avivamento. Gente curada, gente... Foi o coxo, né? Pedro falou, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Aquele milagre chamou a atenção de toda a comunidade que estava presente, e eles ficaram olhando, e Pedro dali ele já emendou.